Alô, olá, muito boa tarde aí, amigos das Safras de Mercado, amigos aí que são clientes aí das Safras de Mercado, acompanham a nossa plataforma Safras de Mercado, né, que também, quem está acompanhando aí, que não é cliente, também seja muito bem-vindo aqui na nossa live aí sobre o mercado de biodiesel aí, que nós estamos promovendo no YouTube, né? Como eu disse, sejam todos muito bem-vindos nessa live do YouTube. Uma boa tarde aí agora, 15 horas e 3 minutos, horário de Brasília, e nós começamos a nossa live sobre o mercado de biodiesel, né? Mercado que deu bastante assunto ao longo de 2023, gerou bastante polêmica e vai continuar gerando bastante assunto ao longo de 2024. Esperamos que não gere polêmica, mas pelo menos assunto, né? Então, muito boa tarde a todos aí que estão na nossa live, a todos os amigos das Safras de Mercado, aos clientes aí das Safras de Mercado que acompanham nossas informações aí na plataforma Safras de Mercado. E a quem não é cliente também, seja muito bem-vindo, né? Muito boa tarde. E já é um espaço, né? Uma possibilidade para conhecer um pouco dos nossos serviços, né? Então, quero agradecer bastante a presença de todo mundo. É o Antenor Salomão, que está aqui conosco desde o início da abertura da live, né? O Evandro Campos está dando boa tarde. O Leandro Reis, né? Leandro Reis está dando boa tarde. O Calcule Fácil está dando boa tarde também. Adalberto Borges, muito boa tarde. Jocilei Felício, né, dando boa tarde de Araracruz, no Espírito Santo, né, muito boa tarde, Jocilei, né, como eu disse a todos os amigos que estão aqui na nossa live, para conhecer um pouquinho do mercado de biodiesel, né, os fundamentos do mercado do biodiesel, né, agora entrou com a gente aqui a Isabela GR, boa tarde, Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, grande cidade aí, produtora de soja, que é uma grande matéria-prima para a fabricação do biodiesel, né? Muito boa tarde, Isabela. Muito boa tarde a todos os amigos que estão conosco aqui. O Freed E-Commerce, tá? Tá aqui conosco. Ah, não, é o Natan Pimentel. Boa tarde de Brasília, Distrito Federal. Muito boa tarde, Natan. A gente agradece a presença de todo mundo aí. Esses são os nossos apoiadores dessa nossa live, o Canal Rural, canal Terra Viva, a Abiove, né, que é a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais. Aí, um grande abraço, pessoal da Abiove, que está conosco, né, nessa live aí, uma parceira nova, né, o grupo Barra Álcool, né, que está conosco também, né, a Agroagenda também, muito boa tarde, Agroagenda, que está apoiando a nossa live, Notícias Agrícolas, a Boísa, né, a Granja, a editora Gazeta, também são todos esses nossos amigos aí, nossos apoiadores, assim como o pessoal que está na live aqui do YouTube, que está conosco, são nossos grandes amigos aqui, nossos grandes apoiadores, tá? Muito boa tarde ao Rafael Amorim, né, que está em Belo Horizonte, ou seja, o pessoal do Brasil todo aí conosco acompanhando a nossa live de biodiesel, né? A Fernanda Beck, que está em Santa Catarina, Clara Guerreiro, que está em São Paulo. Muito boa tarde a Fernanda, muito boa tarde a Clara. Boa tarde ao Bruno, da RM Agronegócio, de Nova Esperança, no Paraná. Está conosco também aqui, né? Então, o nosso grupo está aumentando bastante, né, pessoal? Essa tela aqui, deixei para vocês aqui, depois no final da live eu deixo mais um pouquinho, tá? Peço a vocês que peguem os seus celulares, peguem o QR Code, né? Acesse através do QR Code e conheça a nossa plataforma. Nós temos aqui nessa página aparece até um tablet com o nosso relatório diário de biodiesel. Mas nós não temos só o relatório diário, né, pessoal? Nós temos uma plataforma inteira com vários preços aí do biodiesel em todo o Brasil, preços do óleo de soja, prêmios do óleo de soja, de vários outros óleos,
do complexo de reciclagem animal, que também é matéria-prima aí para a fabricação do biodiesel, inúmeras estatísticas do setor que eu vou apresentar para vocês agora aqui na nossa live, né? Mas eu tirei da nossa plataforma. Temos um relatório semanal de biodiesel que nós atualizamos, analisamos, né, mais profundamente os cenários do fundamento do mercado, o cenário político que eu vou comentar com vocês agora há pouco aqui também. Tá? Então, peço que vocês conheçam a nossa plataforma, entrem em contato com o marketing da CMA, da Safras e Mercado, peço uma demonstração gratuita, né? Quem quiser pode até agendar uma reunião aí diretamente comigo, eu posso mostrar diretamente para vocês quais são os principais pontos aí da plataforma como um todo. Como eu digo, aqui está aparecendo só o relatório, mas a plataforma ela é exponencialmente maior e mais completa e complexa do que o relatório que está aparecendo aqui, né? Então, por isso que eu peço para vocês que avaliem gratuitamente a nossa plataforma, conheçam pelo menos a nossa plataforma e vocês vão ver que eu garanto para vocês que não vai ser nenhuma perda de tempo e nem de dinheiro para vocês conhecerem a plataforma e contratarem o nosso serviço aí das safras de mercado, nosso serviço de inteligência de mercado, tá, pessoal? Antes de chegar nessa tabelinha, tá? O título da live: Quais as perspectivas para o mercado de biodiesel em 2024? Antes de chegar na perspectiva, a gente vai fazer uma breve análise do que aconteceu em 2023, mas não é aquela retrospectiva chata, aquela retrospectiva que volta lá para janeiro do ano passado e vem de lá até cá. Não. A gente vai pegar os pontos chaves do mercado, vão passar a compreender rapidamente, que vai ajudar a gente a compreender agora, analisar rapidamente os pontos chaves de 2023 que vão ajudar a gente a compreender o desenvolvimento, né, de 2024, né? Antes disso, entraram mais alguns amigos aí, o Luiz Guilherme A. Ribeiro, né, da Nova Energia Combustíveis, né? Luiz, meu grande amigo Luiz Guilherme, né, a gente conversa bastante ao longo da semana aí da Nova Energia. Um grande abraço aí para o pessoal da Nova Energia, um abraço fraterno aí para o pessoal da Nova Energia, né? Grande carinho que nós temos aí com vocês, principalmente o Luiz Guilherme aí, que a gente conversa bastante. Um grande abraço, tudo de bom. A gente está feliz por ter o amigo aqui na live conosco, né, Luiz Guilherme? Tem o Jacob de Oliveira, está aqui conosco. Muito boa tarde também, Jacob, né? Já adianto para vocês que quem tiver alguma dúvida, quiser dar alguma sugestão, pode mandar diretamente no chat aqui que eu estou acompanhando ao vivo enquanto eu desenvolvo o assunto com vocês, né, pessoal? Então, basicamente, por que eu comecei aqui com as metas de contratação de biodiesel, tá? Para começar o nosso assunto da live de biodiesel de hoje, né? Como todos bem sabem, né? Até quem entrar no nosso canal do YouTube, quem entrar na plataforma de biodiesel, vai encontrar lá vários vídeos que nós gravamos ao longo de 2023. Alguns vídeos são curtos, de 10 a 15 minutos, tem um longo de 40 minutos, que não é só eu falando, evidentemente, né? É uma resenha que nós fizemos aí. Sou eu, que sou analista de biodiesel, mais um analista aí do farelo e óleo de soja, e mais um analista aí do complexo carnes, né, que também gera matéria-prima para a produção de biodiesel. Nós fizemos um grande encontro, digamos assim, né, logo depois daquele momento em que o governo federal autorizou a elevação do blend, a antecipação do blend, né, de 12 para 14%. Então nós fizemos gravamos e nós se reunimos, né, nós três, com o intermédio de um jornalista muito bom que tem na Safras do Mercado, Alessandro Carvalho, né, que é um jornalista aí com décadas de experiência, conhece o mercado muito bem. Com o intermédio dele, nós fizemos uma grande análise, né, um grande debate aí sobre a perspectiva do mercado de biodiesel aí para 2024, né, e o que aconteceu também em 2023. Esse vídeo está na plataforma, está no YouTube também, quem quiser ver, eu aconselho que veja, né? Que é bem interessante. Mas então, assim, como todo mundo sabe, pessoal, agora dezembro de 2023 foi uma grande surpresa no mercado, porque o mercado não esperava isso aí, né? A antecipação por parte do governo federal de que o blend do biodiesel, né, fosse antecipado de 12 para 14% em março de 2024. Além disso, ele indicou que
provavelmente em março de 2025, ano que vem, esse blend aí vai para 15%. Recentemente, agora em janeiro, o ministro de Minas e Energia, ele citou que a meta para o governo, meta central para o governo, é que o blend do biodiesel aí vá para 20%. Só que ele não disse quando, né? Ele simplesmente deu uma declaração para a mídia, ele ventilou isso na imprensa, que é uma meta do governo, apesar do governo recentemente, como eu falei agora há pouco, já ter autorizado uma antecipação do blend de 12 para 14, já ter contratado 15 para o ano que vem, 2025. Né? Tudo isso vai em linha, pessoal, com duas estratégias do governo. Né? O que tem por trás de tudo isso aí não é uma bondade pura e simples, né, pessoal? Isso aí é claro que não. Não é uma bondade pura e simples, não é uma bondade pura e simples. Tem dois motivos, tem duas estratégias por parte do governo, uma de longo prazo e uma de médio. Eu não diria nem de curto, de médio prazo. Começando pelo horizonte mais próximo de análise, um médio a curto prazo, digamos assim. O governo federal, ele precisa de apoio do Senado e do Congresso, das duas instâncias legislativas que existem no país, para apoiar o seu próprio projeto de lei, o projeto de lei combustível do futuro. Ele precisa do apoio de pelo menos 2/3 aí das duas casas, do Congresso e do Senado, ou seja, dos senadores e dos deputados. Para conseguir esse apoio, ele está dialogando. Um dos setores a qual ele optou dialogar foi o setor de biodiesel, que até então tinha um projeto de lei paralelo ao projeto de lei combustível do futuro, e era formado, em sua ampla maioria, eu diria que 99,999%, né, a frente parlamentar do biodiesel era composta aí por deputados de oposição ao atual governo, né? Então, até pelo menos tinha uma divergência que hoje não existe mais, mas até então existia, até novembro do ano passado, até o final de novembro do ano passado, existia essa divergência. Né? E essa divergência era ruim para o governo federal, né? Porque, como eu disse, o governo federal elaborou um projeto de lei combustível do futuro, que está linkado com o objetivo de longo prazo que vou comentar agora há pouco. Né? Mas para aprovar esse projeto de lei, a doutrina do governo precisa de apoio. Nesse sentido, ele resolveu acenar para o setor de biodiesel com o que o setor estava buscando, que era o aumento da mistura, né? O setor, ele, na verdade, buscava 15%, e agora o governo conseguiu atender pelo menos aos 14% e contratar os 15% para o ano que vem. Em troca, isso não foi comunicado de maneira oficial, não foi comunicado de maneira clara, mas houve claramente um entendimento nesse sentido, né? Que o setor de biodiesel, através do seu lobby, né, que é a Frente Parlamentar Mista do Biodiesel, consentiu dar apoio ao projeto de lei combustível do futuro, de autoria do governo, atendidas, o que é muito legítimo, o que é muito claro, é muito correto nesse sentido. Né? Lembrando, né, pessoal, que o setor de biodiesel tem uma capacidade, quer dizer, tem ainda, né, porque o novo mandato não começou, já começa, o segundo bimestre começa a partir de março, né? É, ele tem uma capacidade ociosa de 50%, né? Isso com B12, né, 12% de mistura. Agora, com os B14, a expectativa das safras de mercado é que essa ociosidade da capacidade industrial de produção de biodiesel caia de 50% para 40%, reduza pelo menos uns 10 pontos percentuais aí de ociosidade. Lembrando, né, pessoal, que a nossa expectativa aqui das safras de mercado é que o setor de biodiesel ele tenha uma capacidade de atendimento confortável, até mesmo de um blend de 20% da mistura, um B20, né? Que, como eu falei, não tem data ainda de ser analisado. Nós nem sequer começamos o B14 ainda, mas o ministro de Minas e Energia já declarou que há uma indicativa, há uma tendência do governo aí de pelo menos implantar o B20. E a indústria tem capacidade
de ofertar biodiesel para esse B20, né, pessoal? Então, essa é a estratégia de curto a médio prazo do governo. Dar vazão às demandas do biodiesel, promover novamente esse mercado que não estava muito bem promovido, ele teve a sua mistura aí de 13% recuado para 10%, tinha voltado para 12% e agora a gente conseguiu 14%, né? Então, essa em troca, conseguiu apoio para o seu próprio projeto de lei, o combustível do futuro, né? Então, pessoal, o governo teve a sua meta de curto prazo relativamente garantida através dessa troca de apoio. E qual é a meta de longo prazo? A meta de longo prazo é fazer com que o Brasil se torne uma referência internacional ainda maior do que é, porque de certa maneira é, né, no mercado de combustíveis renováveis, através do não somente do etanol, mas também do biodiesel, mas também não para no biodiesel. O governo aposta também no hidrogênio verde e no óleo no biodiesel sintético, né? Ou seja, o diesel renovável, que é aquele diesel que tem o óleo de soja diretamente misturado aí na sua composição. Mas isso é outra história. Então, o governo autorizou o B14 e nós vemos aqui, pessoal, e por isso que está essa tabelinha aqui para vocês. Nós vemos a diferença, tá, do aumento de demanda de contratação antecipada. São as metas de contratação, né? Demanda e oferta também, né? Do primeiro para o segundo bimestre de 2024. Lembrando que o primeiro bimestre de 2024, totalmente contratado, já 99% contratado, né? Primeiro bimestre teve 874, quase 874,5 milhões de litros de biodiesel aí contratado pelas distribuidoras. Primeiro bimestre de 2024. Agora, o segundo bimestre, isso aqui, primeiro bimestre B12, né? Agora, já o segundo bimestre, temos aí o B14, que daí pulamos aqui, tivemos um salto aqui no volume de contratação das distribuidoras, de 34%, né? 34,40% aí, de 874 milhões para 1,17 bilhão de litros. Subiu 34% o volume de contratação das distribuidoras. Já as usinas se comprometeram com entrega no segundo bimestre de 1,15 bilhão de litros, ou seja, as usinas do primeiro para o segundo bimestre tiveram aí um salto de 30% aí no comprometimento de entrega. No primeiro bimestre, 876 milhões de litros, e agora no segundo é 1,15 bilhão de litros, né? A diferença ali, né, mudou bastante também, né, pessoal? Até o primeiro bimestre, nós tínhamos um saldo superavitário entre a contratação da distribuidora, né, e a oferta das usinas de 12 milhões de litros, pouco mais de 12,11 milhões de litros. Já temos um déficit entre a oferta e a demanda. As produtoras, as distribuidoras se comprometeram a comprar 1,17 bilhão de litros e as usinas se comprometeram a entregar 1,15 bilhões de litros. É claro que o superávit do primeiro bimestre foi em grande parte neutralizado pelo déficit do segundo bimestre, né? Um déficit superávit de 12 milhões, né? Superávit de 12 milhões do primeiro bimestre contra um déficit, quer dizer, contra um déficit de 15 milhões de litros do segundo. Quase neutralizou oferta e demanda, né? Nós não temos um grande problema de oferta e demanda. Mas o detalhe, pessoal, é o seguinte: é esse salto já do primeiro para o segundo bimestre que caracteriza basicamente a mudança do blend de 12% para 14%, né? Que, ao nosso ver, é bem interessante. Aqui, esse salto nós podemos ver aqui no gráfico. A gente ilustra isso aqui através de um gráfico. Primeiro bimestre e segundo bimestre. Veja como ele estava relativamente comportado desde 2022. Claro que em uma clara tendência de alta, mas essa tendência de alta era muito comportada, né, pessoal? Tinha um patamar de oscilação muito bem limitado entre ambos aqui e agora deu um salto novamente. Vocês podem ver que lá em 2022 tinha uma diferença muito grande, né? Do primeiro bimestre de 2022 até o quinto bimestre de 2022, entre a oferta, que é a linha azul, e a demanda das distribuidoras, né? Existia uma demanda bem maior, até porque entre a demanda, uma diferença bem grande, né? E deficitária entre a oferta e a demanda.
né, entre as distribuidoras e as usinas, né, a demanda de cada um e a oferta de cada um, né, mas depois, em 2023, isso até foi bem regularizado, o déficit foi muito neutralizado, tanto é que explica também a diferença de preços entre o ano de 2022, que foi um ano de preço médio ao redor de R$ 5 a R$ 6 o litro do biodiesel, né, para 2023, que foi até nos menores níveis abaixo de R$ 4, né, mas está na média de 4,30 por aí, alguma coisa nesse sentido, né? Então, houve uma mudança muito grande de patamar de preços entre 2022 para 2023, negativa, né? De R$ 5 a R$ 6 o litro para a base dos 4,20 o litro, 4,30, que chegou até oscilar abaixo de R$ 4 em alguns momentos, né? O que é explicado pela essa diferença, essa neutralização de déficit entre a oferta e demanda no mercado de contratação antecipada, né? Nesse também, e agora aqui temos os dados mais, esse movimento mais recente do primeiro para o segundo trimestre de 2024, com a diferença de blend aí de 12 para 12%, né? Outro detalhe interessante, antes de chegar aqui no óleo diesel, né, temos aqui duas perguntas, e o biodiesel brasileiro pode ser exportado? É a pergunta do Jacob de Oliveira, que já estava conosco aqui, né? E temos aqui o Tiemi Tanaka, da empresa, está aparecendo Tio Tia Brás, acho que eu li Tila Brás, acho que eu li certinho, né, Tieme? Muito boa tarde, o Tieme, então aqui a pergunta do Jacob, né? O biodiesel pode ser exportado? É, tese pode, em tese. O que que acontece? Algumas questões. Primeiro, o biodiesel brasileiro, ele, na verdade, ele já é exportado em pequena escala, tá, Jacob? Ele é exportado, tá? Mas em mercados de contratações muito específico, em uma escala muito pequena, em uma escala muito reduzida. O mercado de biodiesel ele enfrenta alguma dificuldade de consolidação da sua própria demanda no mercado interno, que, como todo mundo sabe, né, teve recentemente o seu nível de mistura, como eu falei agora há pouco na live, reduzido de 13% para 10%. Ano passado, que ele conseguiu voltar pelo menos para os 12%, e agora esse ano, a partir de março, vai para 14%, né? Então é tudo muito longo, no longo prazo para o mercado de biodiesel, né? Ele tem dificuldades em garantir a sua própria demanda interna, né? Então, para conseguir consolidar o biodiesel como uma commodity de exportação, qual o problema disso? Que nós não temos uma oferta tão grande assim, ao ponto de que o mercado de exportação seja promovido em grande escala, que é o que todo mundo quer, né? Sem que ocorra alguma pressão inflacionária no mercado interno, pela escassez de oferta de biodiesel. Acabei de mostrar agora há pouco aqui, nós recém começamos 2024, né? O que nós temos de grandes dados estatísticos confirmados é 2023. E nós vemos que 2023 foi exatamente o ano em que houve a neutralização do déficit entre a oferta e a demanda, pelo menos no mercado de contratação, que era muito grande em 2022. Ó. E era em 2022 aquele preço de R$ 6 o litro do biodiesel que limitou a próprio blend da mistura do mesmo, fez com que ela fosse reduzida ali, ajudou, foi um dos vetores, não foi o único, claro, né? Ajudou com que ela fosse reduzida ali de 13% para 10%, que foi muito ruim para o setor. Então, recém 2023 foi um ano em que foi regularizado o déficit de oferta e demanda, né? Se o mercado, hipoteticamente, de exportação fosse aberto para nós, e nós promovêssemos e tivéssemos essa demanda, e as usinas exportassem em larga escala, iríamos ter novamente um mercado de déficit de oferta e demanda muito grande, o preço interno do biodiesel tenderia a subir, e aí haveriam preocupações inflacionárias novamente do governo federal. Eu não estou dizendo que o governo federal fosse reduzir o mandato do biodiesel, mas seria um problema para o governo federal pela questão inflacionária e o biodiesel, ao invés de representar uma solução macroeconômica para o governo federal e política também, passaria a ser é, é, passaria a representar uma questão de problema inflacionário, né? Mas nisso dentro desse cenário hipotético. Para
para o biodiesel ser exportado, respondendo a pergunta do nosso amigo Jacob ali, né? Para o biodiesel ser exportado, teríamos que ter uma oferta muito grande de biodiesel. Temos capacidade instalada? Sim. O que que falta? Eu acho que o que falta é a pergunta que ele fez agora há pouco para mim aqui, ó. Jacob aqui, biodiesel pode ser exportado? Jacob de Oliveira. Jacob de Oliveira, se não tem oferta grande, existe demanda para mais esmagadoras? Aí é que está. O Jacob, na segunda pergunta dele, ele meio que respondeu, né, a problemática de por que que o biodiesel não tem uma oferta, um aumento de oferta tão grande assim. O problema não são as indústrias de biodiesel, claro, obviamente não são, mas são as esmagadoras. A capacidade industrial de esmagamento de soja no Brasil não é tão grande assim para possibilitar o aumento da oferta do biodiesel. E isso trava as exportações. Isso ajuda a limitar a utilização da capacidade industrial de biodiesel. Não é só o blend limitado, antes era 10%, agora é limitado a 12%, agora a gente está em 14%, mas a meta mesmo era 15%, e o objetivo final aí para 20%, né? Ainda assim existe uma alimentação, mas não é só isso, é a capacidade industrial de esmagamento de óleo de soja. Isso também é um dos motivos pelo qual outras origens de matéria-prima para a fabricação do biodiesel foram utilizadas e cresceram tanto ao longo de 2023, que são é o sebo bovino, né? É o complexo de gordura animal, que ajuda bastante na complementação da oferta de matéria-prima, sendo que a capacidade industrial de óleo de esmagamento de óleo de soja tem a sua limitação, tá? Ah, seguindo aqui, né, só para dar uma olhada no chat aqui antes de seguir no assunto, tem a pergunta do Jacob, do biodiesel de exportação, que eu respondi agora à tarde. O Fernando Henrique Lopes Iglesias, boa tarde, grande abraço ao Maurício. Boa tarde, Fernando, grande abraço. Para quem não sabe, esse rapaz aqui, o Fernando Henrique Lopes Iglesias, é o nosso analista do mercado de reciclagem animal, um excelente analista, e ele estava presente na questão, na resenha de biodiesel que eu comentei agora há pouco, que eu comentei no início da live, que tem um vídeo nosso no YouTube, aqui no canal da Safras TV, e na plataforma também, que a gente reuniu o analista do biodiesel, que sou eu, o analista da reciclagem animal, que é o Fernando Iglesias, né, que eu comentei agora há pouco, que deu boa tarde para a gente, e o Gabriel Viana, que é um analista aí do óleo de soja. Fizemos uma conversa aí de uns 40, 45 minutos sobre o biodiesel, né? A Kátia Fa- Fanani, né, está aqui conosco dando boa tarde, Fábio Souza, da KFG Foods Representações, né? Boa tarde ao Fábio Souza, Kátia Fanani, né? Boa tarde, SP Combustíveis, está conosco também aqui, né? Temos aquela pergunta do Jacob de Oliveira, se não tem oferta grande, existe demanda para mais esmagadoras? Né? Foi o que eu respondi agora há pouco, né? Demanda vai ter, pelo menos para o biodiesel, né, Jacob? Agora, como é que é a demanda de óleo de soja no Brasil, né? É uma boa pergunta, mas acredito que dê para exportar também, né? Mas mais esmagadoras são necessárias, né? São necessárias mesmo, né? Tiago Moreira Terra está conosco aqui. Ó, tem uma pergunta bacana aqui do Tiago Moreira Terra. Com o interesse cada vez mais crescente do diesel verde, como você entende a demanda do biodiesel para os próximos anos? Legal, Tiago. Essa pergunta sua aqui dá uma live inteira, né? Dá uma live inteira só sobre o diesel verde. Podemos agendar, não tem problema. Mas o detalhe é o seguinte, Thiago: diesel verde, né, que é o diesel renovável. O diesel verde, a Petrobras chama ali o diesel renovável dela, né? Mas o diesel renovável, ele já está incluso no projeto de lei Combustível do Futuro, que o primeiro ano dele, se eu não me engano, é 2027, se não alterar essa regra, né? Porque o projeto de lei está sendo escrito ainda, está sendo debatido. Nas indicação nossa mais recente que nós tivemos aí, que, se eu não me engano, é 2027, o primeiro ano de implementação do mandato de diesel verde no Brasil seria 1% de mistura aonde? No óleo diesel. Essa tabelinha que está sendo mostrada para vocês.
A partir de 2027, ele cresceria gradualmente até ao teto de 3% do mandato de diesel verde, né? Então, ele começaria 1% em 2027, cresceria, acredito que anualmente, até 2030, 1% ao ano e chegaria ao teto de 3%. Então, teríamos um cenário em que, se isso não mudar, 3% da demanda até 2030, né, da mistura de óleo diesel vai ser composto de diesel verde, né? Isso faz parte também do projeto de lei combustível do futuro do governo, em que o governo, o objetivo de longo prazo dele é tornar o Brasil a referência. Na verdade, não é nem uma grande referência no mercado internacional de biocombustíveis, né, combustíveis renováveis. É tornar o Brasil a referência, não só através do hidrogênio verde, que é uma coisa muito interessante para o futuro, e não só através apenas da Amazônia, né? Vender a Amazônia, entre aspas, como uma grande floresta, vender o Brasil, não vender a Amazônia de vender a Amazônia, né? Mas vender o conceito do Brasil como um grande preservador de uma floresta tão importante como a Amazônia. Pega tudo isso aí, pega todos os biocombustíveis que nós temos, o etanol, o biodiesel, o diesel renovável, né, o hidrogênio verde. O governo ele quer fazer um grande conjunto de ações voltadas à questão ambiental e pegar esse grande conjunto e alavancar o Brasil no cenário internacional, aí como um player geopolítico de relevância. O objetivo é esse, tá? O objetivo também não é promover o cenário sustentável, promover a natureza por si só. Não é apenas isso, mas é tornar o Brasil como um player relevante no cenário geopolítico, nas grandes organizações multilaterais internacionais, né? Então, e o biocombustível está nesse contexto, né, pessoal? Não todo o biocombustível, que é esse contexto que eu expliquei agora há pouco para vocês. O chat está bombando aqui, tá? Respondendo a pergunta do Tiago Terra, que eu respondi agora há pouco, né? Essa curva de blend aí do diesel renovável, tá? Fábio Prado Vanzei, né? Com a proibição da União Europeia para a produção de biodiesel de alimentícios, né? Óleos alimentícios, girassol, soja, amendoim, canola, quais as opções desse mercado? Quais as culturas entram no mercado? Interessante que a pergunta do Fábio Prado, ela está relacionada com a pergunta do Jacob ali, né? Que falou da exportação do nosso biodiesel. E é interessante o seguinte, o nosso biodiesel, ele para ser exportado, além da problemática da oferta e da problemática da capacidade de esmagamento da indústria de óleo de soja, tem uma terceira dificuldade, o biodiesel aqui, ele tem que entrar dentro dos padrões de conformidade, principalmente de quais são os compradores internacionais, o mercado europeu, a União Europeia, que é a pergunta do nosso amigo Fábio Prado Vanzeia, que perguntou da conformidade aqui, né, do nosso biodiesel com o padrão de demanda da União Europeia, que é elevadíssimo, por isso que existe aquela expressão, padrão europeu, né? Então, assim, o biodiesel teria que ser produzido de uma outra fonte que não seja óleo alimentício, né, conforme ele comentou aqui, ele me lembrou, muito bem lembrado, para poder ser exportado pelo menos para a União Europeia. E lembrando que o biodiesel brasileiro teria um quarto problema ainda para exportação. Ele teria que concorrer com o biodiesel da China, que é uma grande exportadora de biodiesel para onde? Para a União Europeia. Quem atende o mercado da União Europeia de biodiesel importado lá por eles é a China. Tanto é que em 2023 houveram grandes polêmicas aí por parte desse fluxo comercial de biodiesel entre a União Europeia e a China, exatamente porque a União Europeia estava acusando a China de não embarcar o seu biodiesel dentro dos padrões de conformidade europeu, que o biodiesel da China lá é feito em grande parte para o mercado europeu de óleo de cozinha usado, até para atender essa conformidade aqui que o Fábio lembrou a gente, né? Que não pode ser de produto de origem alimentícia, né? Então tinha esse problema, né? E até comentava sempre nas lives aqui que se o biodiesel brasileiro fosse importado, nós talvez importaríamos não somente o biodiesel brasileiro, agora estou falando da importação, tá?
nós não importaríamos somente o biodiesel brasileiro, mas importaríamos problemas de falta de conformidade desse biodiesel internacional que chegaria aqui, além de, claro, de neutralizar a demanda do nosso próprio biodiesel aqui, né? Jacob de Oliveira faz outra pergunta para nós aqui. Existe algum programa do governo para incentivar a implementação de esmagadoras e quais as regiões são mais atrativas para implantar? Não conheço nenhum programa do governo para incentivar a esmagadora. O projeto de lei Combustível do Futuro não trata de esmagadora de óleo de soja, né? Ele trata no máximo da questão industrial da produção dos biocombustíveis, né? E não na produção da matéria-prima. Mas, Jacob, um comentário que eu faço não só com você aqui, mas com todo mundo que está na live. Se a gente olhar para o noticiário de hoje, o que nós temos aí o governo federal começando a conversar, começando a implementar? O governo federal está começando a desenvolver um plano de neoindustrialização, neoindustrialização, ou seja, uma renovação, uma nova indústria, uma renovação da indústria. Isso, na verdade, é um nome muito parecido com o neodesenvolvimentismo, né, implementado pelo Bresser Pereira nos anos 80. Quem estuda economia, quem é economista aqui vai saber do que eu estou falando, né? Depois vocês podem dar uma pesquisada, pesquisar por Bresser Pereira e neodesenvolvimentismo, que foi uma política muito bacana dele. Que era essa política? Exatamente incentivar a indústria brasileira, incentivar o capital de valor agregado aqui dentro do Brasil e não lá fora, né? Que é uma indústria muito bacana e que o governo está querendo refazer agora com um novo nome, né? Agora não é mais neodesenvolvimentismo, né? Então, assim, essa neoindustrialização que o governo está começando a implementar agora, está surgindo no noticiário, Jacob, essa semana. Surgiu essa semana no noticiário, foi ventilado para a mídia essa semana. Aí sim, as indústrias, e quem é que vai financiar dos 300 bilhões, 250 bilhões vem do BNDES, né, que é um banco de desenvolvimento, que ele é feito exatamente para isso. Aí, Jacob, aí já entra a sua pergunta, né? Se existe algum programa do governo para incentivar a implementação de esmagadoras, lembrando que a indústria esmagadora de óleo de soja é o gargalo na capacidade de oferta de biodiesel, né? Aí, essas indústrias esmagadoras de óleo de soja poderiam entrar dentro do escopo desse novo programa do governo federal, né, que é a neoindustrialização, que daí fecha certinho. As indústrias esmagadoras de óleo de soja são indústrias, são projetos industriais, visam, né, a manutenção do valor agregado aqui dentro do país, porque uma coisa é vender soja, outra coisa é vender o óleo de soja, e uma terceira, biodiesel, né, que a gente vai implementando cada vez mais a cadeia. Aí responde a pergunta aí do nosso amigo Jacob, aqui, que está vindo com perguntas muito bacanas aqui na nossa live. Aí. Muito obrigado, Jacob, né? Seguindo no chat aqui, existe algum programa? Tá, pergunta do Jacob. Tiago Moreira Terra, boa tarde. Trainee Biodiesel, Minerva Foods. Muito boa tarde, Tiago Moreira Terra, que está conosco aí. Muito boa tarde, o pessoal da Minerva Foods. Peço que vocês conheçam a nossa plataforma do Biodiesel. Como eu disse, tem bastante novidade lá. Tem bastante informação e vai ter muito mais agora em 2024, tá, pessoal? Então, antes de avançar um pouquinho no conteúdo aqui, né? Depois eu volto para o chat. Então, assim, eu botei essa tabela das vendas de óleo diesel no Brasil com dados da ANP, tá? Mostram, pessoal, que as vendas do óleo diesel, elas estão meio que caindo, tá? O que eu quero chegar aqui? Porque eu estava falando das metas de contratação em alta, que teve um blend maior, né? E as vendas estão subindo do óleo, e às vezes as vendas das distribuidoras, das usinas estão subindo. Mas a demanda do óleo diesel está meio fraquejando. Aqui ela pode ser melhor vista, além de uma tabela, num gráfico. Ó. Essa linha vermelha, pessoal, são as vendas, né, do óleo diesel, não de biodiesel, tá? Do óleo diesel, em 2023. Temos dados da ANP até novembro, né? Dezembro nós não temos ainda, a gente vai ter no final de janeiro, nos últimos dias de janeiro. Nós podemos ver, pessoal, que desde setembro ela bateu um pico ali de 6,2 bilhões de litros ao mês
E desse pico lá de setembro, ela vem caindo, ó. Agosto, né? 6,2 bilhões de litros em agosto, 5,7 em setembro, 7,6, 5,76, 5,75. Outubro caiu minimamente, mas seguiu em queda, né? E depois aqui novembro continuou caindo mais. Dá para dizer que ele deu uma estabilidade, uma estabilizada entre setembro e outubro, ó, mas novembro voltou a cair, ó. De 5,76 foi para 5,75 e agora 5,5. E a pergunta é dezembro. Lembrando que dezembro é um mês de maior nível de sazonalidade de demanda de combustíveis no ano. Dezembro, o momento que a gente mais demanda combustíveis, pelo menos gasolina e etanol hidratado e anido. Agora, se a gente pode ver no gráfico aqui, dezembro para o óleo diesel também não é tanta coisa dezembro, né? Então, a nossa perspectiva é que essa queda aqui, ela ou estabilize ou ela dê mais uma recuada. Isso mostra que a demanda de óleo diesel não está tão grande assim, pessoal. Isso vai fazer com que as contratações pelo menos o terceiro bimestre, deem uma leve recuada em relação às contratações do segundo. Por quê? Porque, por um lado, o blend é maior, de 12 para 14, mas, por outro lado, as vendas do óleo diesel são menores. Estão recuando as vendas do óleo diesel. Na margem, né? Vamos analisar direitinho aqui. Na margem, 3 meses seguidos de queda na margem. Começou em setembro com relação a agosto, quando eu digo na margem, em relação ao mês imediatamente anterior. Caiu 7,3% em setembro com relação a agosto, que são esses dados aqui, ó. 5,76 contra 6,21, tá? Depois recuou 0,11 em outubro, tá? E agora novembro caiu mais quase 5%, 4,2%. Isso na margem, mês a mês ao longo de 2023. Na variação no ano, no comparativo anual, nós temos até pelo menos aí de maio a novembro altas no comparativo anual, né? Cada mês de 2023 com relação ao seu equiparente de 2022. Aí ganhos de 5 a 6%, né, pessoal? Às vezes cai para 3, às vezes cai para 2, né? Mas às vezes é 5, 6%. No ano, então, pessoal, nós temos ganhos bons até, relativamente bons, mas no curto prazo, olhando na margem, a gente vê que o mercado está enfraquecendo. Vejam aqui, ó, de agosto até novembro, e provavelmente o dado de dezembro vai vir negativo também. E por que que eu estou falando que vai vir negativo? Porque quando a gente conversa com as fontes, quando a gente conversa com quem está no mercado spot, né, que também quem está no mercado spot acompanha o mercado de contratação. A pessoa não é porque ele está no spot que ele vai ignorar a contratação, mas é geral, todo mundo. Todo mundo comenta que as distribuidoras estão comentando vendas fracas de óleo diesel nas bombas. E aí a gente bota isso num gráfico, a gente pega os dados da ANP e bota num gráfico, a gente vê isso aqui, pessoal. Então, o biodiesel, apesar dele ter um aumento no blend de 12 para 14, resultou em alta de 34% nas contratações das distribuidoras do primeiro para o segundo bimestre, e alta de 30% no comprometimento de venda das usinas, também do primeiro para o segundo bimestre. A expectativa das safras de mercado é que o terceiro bimestre tenham quedas nos volumes de contratação. Para o terceiro bimestre, tá? Por conta dessa questão da demanda fraca do óleo diesel, tá, pessoal? Voltando um pouquinho para o chat, né, não querendo abandonar o chat aqui, né, já começa a falar do... Pergunta do Tiago Moreira. Mestre, uma curiosidade. Existe tendências com a utilização a produzir biodiesel através de óleos de cozinha usado? Como você entende esse movimento? Quais os benefícios para a produção e social? A tendência, ela na como eu disse agora há pouco, estava falando do mercado de exportação, do mercado internacional de biodiesel, falando da China e da União Europeia. A União Europeia, ela limita, né, como você bem lembrou ali, a, a limitação aí de bens de alimentação. Aí o que que sobra? Ou sebo animal, sebo bovino, né, que não é utilizado para alimentação, ou óleo de cozinha. O problema é que o problema do Brasil não, né? Muito longe disso. A questão é a escala
né, a utilização em escala industrial. O óleo de cozinha usado, ele existe em escala industrial no Brasil para ser produção grande de biodiesel. Nós temos um problema de captação desse óleo. Problema de captação, logística da captação e o alto custo de algum lugar, dos restaurantes, né, dos grandes centros de alimentação, e o custo de captação é muito elevado. Esse é o grande problema. Então, isso acaba, né? Temos alguns exemplos no Brasil que ele é feito com custo de captação um pouco menor, mas aí não tem uma logística de frete muito grande envolvida, né? Então, em pequena escala, ele dá certo e é viável, em grande escala, ainda não. Mas é um ponto que o Brasil pode investir, caso ele entenda, né, que ampliar a capacidade industrial de esmagamento de óleo de soja no Brasil não seja viável, o que é uma coisa que eu não estou dizendo que se eu ainda investir em óleo de cozinha usado, lembrando agora há pouco que o governo brasileiro está criando esse plano de neoindustrialização, né, que vai utilizar o BNDES, que eu expliquei agora há pouco para vocês, né. Seguindo, Marcos Ribeiro mandou boa tarde para a gente, muito boa tarde, Marcos Ribeiro. Evandro Campos, Maurício, pergunta, tá? Maurício, há a possibilidade do biodiesel ser questionado por alguns bancos internacionais, igualmente como o etanol de milho, que está sendo que está sendo usado, né, por haver consequência entre food and food, ou seja, aquele trade-off, né? Você pega a matéria-prima que é duplamente utilizada para alimentação quanto para combustível, né? Existe a possibilidade, porque o óleo de soja é usado para alimentação. Eu acho que essa questão aí, essa pergunta é do Evandro Campos, né? Essa questão, Evandro, ela é uma pergunta bem legal, tá? Ela só não entrou em voga ainda, isso só não aparece no noticiário econômico e setorial ainda, porque o biodiesel ele não consegue se projetar como uma grande commodity de exportação internacional. Ele está lutando ainda para garantir o seu mercado interno. Mas eu acredito que a partir do momento que ele comece a se alçar externamente para captar mercados internacionais, ainda mais um mercado internacional de valor agregado, como o da União Europeia, esse tipo de questionamento certamente vai existir. E não somente da União Europeia, que em si pode questionar, porque são muito sérios quanto às suas políticas internas lá, mas os próprios concorrentes do Brasil vão fazer um lobby para que os seus atuais clientes, seus atuais compradores, né, questionem isso do Brasil frente a uma eventual projeção do biodiesel brasileiro no mercado internacional. Agora botando o nome aos bois, tá? Agora criando incidente diplomático aqui, que é o nosso objetivo. Estou brincando, não é não? Mas assim, quem é que vende biodiesel no mercado internacional? É a China e Estados Unidos, tá? China e Estados Unidos. Agora, se o Brasil começar a exportar biodiesel e pegar mercado desses dois, eles vão suscitar a União Europeia. Estou dando um exemplo da União Europeia, que seria um eventual comprador muito importante, né? De que, olha, o biodiesel brasileiro lá, olha, vocês estão deixando de comprar biodiesel nosso, né, para comprar o biodiesel brasileiro, e vocês têm que saber que lá no Brasil eles fabricam biodiesel com óleo de soja, e óleo de soja pode ser alimento. Esse tipo de coisa aconteceria claramente, facilmente, né, pessoal? Jacob de Oliveira perguntando novamente para nós aí. Você sabe se o biodiesel vegetal brasileiro pode ser exportado para o Reino Unido após o Brexit? Não sei, Jacob. Como eu disse, a gente acompanha mais o mercado interno aqui, essa parte de exportação. A gente acompanha não de modo muito aprofundado, porque o mercado não tem se aprofundado muito, exporta um volume muito pequeno, muito residual. Tem uma empresa só, basicamente, que está exportando biodiesel no Brasil, tá? Que é aqui do Rio Grande do Sul, tá? Não vou falar o nome, né? Mas é o seguinte, provavelmente, tá? Isso seria questionado dentro dessa explicação que eu já dei, porque a gente começa a pegar mercado de players gigante internacional, vide China e Estados Unidos, questionamentos assim vão começar a aparecer, porque eles querem manter o mercado deles, eles não são bobos, né? Leonardo
Não, Gardeman. Leonardo Gardeman, desculpe. Pergunta. Boa tarde, Maurício. Qual a sua expectativa dos preços do óleo de soja no primeiro semestre, considerando o retorno da oferta da Argentina no mercado internacional? Tá? Leonardo Meridional Oleoquímicos. Essa pergunta é interessante, Leonardo, mas quem tem legitimidade maior para responder ela seria o Gabriel Viana. Eu vou encaminhar a tua pergunta para o Gabriel Viana, porque ele é o analista do óleo de soja, né? Nós temos um analista próprio para o óleo de soja. Eu vou encaminhar a tua pergunta para ele, depois por e-mail ele vai te responder, tá ok? Temos uma pergunta aqui, o Demóstenes, da SP Combustíveis. Mestre, obrigado pelo mestre. Com o aumento do blend no diesel e a baixa demanda na exportação do farelo, o biodiesel tende a ter um fim mais forte em 2024? Provavelmente, provavelmente. Concordo com essa pergunta. A pergunta ela já tem uma resposta ali no meio dela, né? Que é bacana, que é interessante. Eu acredito que sim, acredito que sim. Essa é uma tendência, né, bem relevante no mercado, né? Essa foi a pergunta do Demóstenes, da SP Combustíveis. Seguindo aqui na apresentação do conteúdo, pessoal, quem tiver mais perguntas pode seguir mandando pelo chat aqui. Aqui eu coloquei para vocês um gráfico das importações do óleo diesel. Vocês podem ver que as vendas do óleo diesel estão caindo, vendas nas bombas, tá? Vendas nas bombas. Mas as importações estão subindo, ó, pessoal. Por que essa importação subiu em novembro e em dezembro? Aqui nos Estados, os dados de vendas de biodiesel nas bombas são os dados da ANP, mas os dados de importação de óleo diesel são os dados do MDIC, do Ministério de Relações de Comércio Exterior aqui no Brasil, né? Então, o MDIC coloca mais em dia os dados do que a ANP. Tô brincando. Mas os dados estão ali, tá? Então, a gente pode ver, pegar um termômetro que as importações subiram forte, não subiram marginalmente, não subiram brevemente, subiram forte. De novembro para dezembro, enquanto as vendas do óleo diesel de setembro para novembro caíram. Interessante, né? Aqui, venda de óleo diesel, avançando. Interessante. O que isso mostra, pessoal? Isso mostra que provavelmente as distribuidoras, as importadoras de óleo diesel estão se antecipando a uma demanda, não só isso aqui elas estão importando em dezembro, mas elas estão se preparando para uma demanda um pouquinho maior ao longo do primeiro, estão começando a se preparar para uma demanda um pouquinho maior do primeiro bimestre, ou primeiro trimestre de 2024. Isso aqui não é tudo para ser consumido em dezembro. Não quer dizer que essas vendas aqui, essas vendas que estão fracas em novembro, vão também disparar em dezembro. Não, elas seguem em tendência ou de estabilidade ou de queda. Mas as importações crescem porque as distribuidoras estão começando a se preparar para a demanda do primeiro trimestre. Eu coloquei a título de curiosidade, né? Nesse sentido, tem um outro gráfico aqui que é a título de curiosidade também, tá? Ele é bem bacana nesse sentido. Ele ilustra também a participação do óleo diesel importado na composição da oferta, né? Ele tem oscilado entre 16 a 15%, dependendo do mês ali. Ele é relativamente comportado de maio para cá. Apesar aí os dados aqui da participação, eles estão até novembro. Por quê? Porque eu tenho dado do MDIC de importação de dezembro, mas eu tenho dado da ANP até novembro. Então, eu não consegui, por conta da falta de dados aí da ANP, fazer o cálculo da representatividade de importação do óleo diesel para dezembro, porque eu só tenho dados de venda de diesel até novembro, né? Então, temos aqui uma lateralidade de maio até novembro, mas provavelmente aqui vai superar a faixa dos 20% em dezembro, né? Em linha com a média de 5, com a média de 2022, né? Que a gente tem aqui já bem acima dos 20%, né? Marcos Ribeiro tem uma pergunta para nós aqui. Maurício, sobre a volumetria da produção nacional e movimentação interna do óleo de soja, seja para alimentício ou para biodiesel, qual a tendência em 2024 em relação a 2023? É um volume maior, né? Certamente é um volume maior.
maior por conta aí da, do aumento na produção do biodiesel, aumento do blend, né? Lembrando que a gente tem uma queda, um volume maior, mas com uma tendência de queda ali no óleo, nos volumes de óleo, porque a gente tem uma redução na produção de soja, né? Se bem que dá para importar também ali da Argentina. Então, mas falando do cenário interno, desconsiderando essa parte de importação de óleo de soja, há uma tendência aí de queda por conta da quebra da safra, mas alta em função do aumento do blend. Tá? O Antenor Salomão mandou palmas aqui para nós, né? Agradecemos aí, Salomão. Agradecemos a pergunta do Marcos Ribeiro também. Então, seguindo rapidamente aqui, pessoal. Contextualizando todo esse sentido, o que nós temos aqui? Em 2023, essa linha azul, vejam essa linha azul. São os preços, as médias semanais de preço da ANP em 2023. Vejam a diferença com o ano de 2022, que foi a linha laranja. Ó. Veja a diferença. Na verdade, eu falei 6 no início da nossa live. 2022 foi um ano lá que chegou até R$ 6. Na verdade, superou R$ 6 com um grande conforto, né? Temos aqui 7,60. Ele se aproximou de 7,60 e voltou, né? E agora vejam aqui 2023, ó. Esse 2022, linha laranja que eu estou falando, né? Vejam 2023, ó. Na verdade, ele até caiu abaixo dos R$ 4 ali, tá? Lá por junho, julho, e até recuperou os 4 e até está tendo uma leve queda aqui lá por dezembro, né? O que é interessante comentar sobre essa queda em dezembro, pessoal? A queda em dezembro, o que aconteceu em dezembro? Foi no final de dezembro, quando o governo federal autorizou o pulo no blend, né? De 12% para 14%. Mas, na sequência disso, a lógica seria que, como vai aumentar o blend, vai aumentar a demanda, o preço vai aumentar. Mas em dezembro não foi o que aconteceu. As distribuidoras, elas meio que tiraram o pé das compras, pelo menos no mercado spot, tá? Tirando o pé das compras, entre aspas, né? Ou seja, reduzindo o seu fluxo de compras, elas acabaram neutralizando uma grande capacidade de crescimento nos preços do biodiesel. Isso fez com que os preços recuassem levemente aí no final do ano, né? Mas esse gráfico é interessante para mostrar a disparidade de nível de preço entre 2022 e 2023. Esse outro gráfico eu gosto de mostrar que é a distância dos preços correntes em relação à própria média anual, né? Temos aqui, começamos o ano aí com preços correntes 0,36% acima, né, da sua média anual. Com o decorrer do primeiro semestre, esse distanciamento, apesar de distanciamento, deixou de ser marginalmente positivo para chegar a uma queda de 20%, ou seja, aqui entre ao redor de maio e junho, tá? Nós tivemos um momento em que os preços do biodiesel oscilaram 20% abaixo da sua média anual. Esse aqui é um gráfico que traduz o quanto os preços correntes do biodiesel oscilaram em função da sua média anual. Mas também eles se recuperaram ao longo do segundo semestre, né? Saíram do território negativo e agora chegaram até uma oscilação próxima a 3% acima da sua média anual, mas também recuaram disso aí, agora já estão oscilando aí 1% a 0,5% abaixo da sua média anual. Para vocês verem como 2023 foi um ano de grande volatilidade nos preços do biodiesel, né? Esse outro gráfico, pessoal, mostra a variação na margem dos preços correntes do biodiesel, ou seja, a variação da média semanal atual em relação à média semanal anterior. Esse gráfico ele mede a oscilação do mercado, como se fosse um oscilômetro, entre aspas, né? Como os preços, vocês podem ver, pessoal, que grande parte do primeiro semestre, pelo menos até abril, né, início de maio, e grande parte do segundo semestre, pelo menos ali de junho até outubro, foram momentos de estabilidade nos preços do biodiesel. Variações de 0,08, 0,44, às vezes quando variava bastante era 1,35, né? Mas depois disso tivemos momentos aí de volatilidade, né?
de maio até início de junho, né? E agora aqui de novembro até dezembro, né? Mas também, assim, não foi uma volatilidade tão grande como a vista ali de abril para maio, né? Então, na sua grande parte, o mercado de biodiesel ele é pouco volátil, apesar da tendência de queda ter sido muito clara aqui em 2023. Mas foi uma tendência de queda, se a gente for observar, foi uma tendência de queda pelo menos até abril, de abril até outubro, novembro, dezembro, o mercado se estabilizou, né? Ao redor dos 4, 4,10, 4,20, 4,30, 4,60. Se estabilizou nisso aí. Esse aqui são os preços semanais mais atualizados da ANP, relativos aí à semana terminada no dia 14 de janeiro. Vocês podem ver, aqui eu peguei os preços do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul, Sudeste do Brasil, e fiz comparativos, né? Comparativos percentuais, ó. Notem aqui na margem, como no Centro-Oeste subiu 1,5%, no Sudeste subiu 1,06%, né? Que Centro-Oeste e Sudeste, praticamente 99% aí do fluxo de negociações no Brasil, né? E em outras regiões como Norte, Nordeste, né? Sul, né? O Sul devia estar no Sudeste aqui junto, mas Sudeste é mais São Paulo, né? Tiveram aí quedas interessantes nos preços do biodiesel, quedas de 3% no norte, queda de 2% no nordeste, né, queda de 5% no sul, né? Então tivemos o centro-oeste e o sudeste com alta demanda, alto fluxo de negociação, né, que representaram movimentos de alta na margem aí, pelo menos aí nesses estados. Esse gráfico aqui, pessoal, gostaria de compartilhar com vocês as vendas mensais de biodiesel pelos produtores, tá? Ao mês ali. Tivemos aí agosto com 700 milhões de litros mensais, 718 milhões de litros, né, de vendas mensais de biodiesel, que foi bem interessante para o mercado, né. Claro que desse ápice, ele recuou um pouquinho de 700 para 650, 630, né, foi buscar brevemente 700, mas não conseguiu, chegou até 680. Agora, perspectiva para 2024, temos gráfico aqui de 2023, né, pessoal? Com um aumento, pelo menos no primeiro de janeiro e fevereiro, vão estar volumes aqui na faixa de ser ao redor de 630 também. Mas a partir de março ali já vai ter uma escalada bem interessante. Na verdade, a partir de fevereiro, né? Porque as vendas para o segundo bimestre começam no primeiro bimestre. Então, o mercado já vai dar uma reação bem interessante aí no início do ano. Esse aqui é o gráfico, é a tabela que dá origem ao gráfico, com os volumes aqui de 2023, os volumes de 2022, média de 2 anos e comparativos, né, no ano, o mês corrente frente ao mesmo período do ano anterior, na margem, fez frente ao mês imediatamente anterior, e frente à média de 2 anos, que é essa média calculada aqui de 2 anos, né, considerando o mercado aberto de biodiesel, não considerando os leilões, né, pessoal? Bem interessante. Aqui um quadro de oferta e demanda do biodiesel. Lembrando, pessoal, lembrando, rapidinho, todas essas tabelas, todos esses gráficos que eu estou mostrando, eles estão na seção de estatísticas da nossa plataforma, tá? Esses e vários outros que eu não tenho como colocar aqui, porque o nosso limite de live é de 1 hora e já passou 5 minutos até, né? Até adiantou 16:05, mas só para terminar o conteúdo, né? Então, pessoal, o cenário de oferta e demanda que está nesse gráfico aqui, que tem na plataforma, temos aqui até novembro, né, oferta e demanda, pelo menos a demanda temos até dezembro. O saldo aqui está superavitário nos últimos 4 meses do ano, né, 16 milhões, 26 milhões, 37 milhões. Esperamos aqui a produção de dezembro, que a DNP vai divulgar, e aí teremos o quadro finalizado aí para o ano de 2023, que vai ser colocado na plataforma. Mas a gente pode ver que, majoritariamente, é um cenário superavitário, né, pessoal? Entre a oferta e demanda de biodiesel, com exceção de alguns poucos meses aqui que tem quadro negativo, março, abril, fevereiro teve um quadro superavitário, um deficitário muito grande, né? Nós foi um mês atípico. Esse aqui é uma tabela de evolução da produção de biodiesel no Brasil, né, que mostra os volumes correntes 2023, uma breve série histórica de 2017 para cá,
média de 5 anos e os comparativos percentuais, né? No ano, na margem, frente à média de 5 anos, a gente vê também que há uma evolução na produção de biodiesel. E responde claramente, pessoal, a perspectiva de aumento no blend, né? Então, com isso, finalizamos esse nosso conteúdo, 16 e 7 agora, pessoal, né? Aqui ficam os QR Codes aqui para vocês conhecerem a nossa plataforma, que eu disse para vocês no início da live. Perspectiva para 2024 foi o que eu comentei com vocês ao longo da nossa conversa, né? Crescimento na demanda, crescimento na oferta, mas muita atenção com as limitações de vendas no óleo diesel, né, e de oferta de óleo de soja com função aí da quebra na safra de soja no Brasil. Ainda que na Argentina temos uma safra grande para ajudar na recomposição da oferta do óleo de soja. Mas o óleo de soja vai seguir sendo um relativo limitador de oferta, mas que vai ser compensado aí com a utilização de outras matérias-primas paralelas, como o sebo bovino, ali, gorduras animais. Tá certo, pessoal. Finalizamos então essa live. Agradeço muito a presença de todo mundo aqui que ficou conosco. Agradeço a presença aí de quem fez pergunta, a participação de quem fez pergunta. E aguardo vocês até a nossa próxima live. Um grande abraço e até lá.